numa sessão se eu não me engano, da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, onde ele falou, fez referência ao termo amante, que foi encontrado numa suposta planilha da Odebrecht e que supostamente se referia a Gleisi Hoffmann, né? A deputada Gleisi Hoffmann, ministra do governo Lula, e falou então que que aquela amante deveria ser uma prostituta do caramba, né? Enfim, então são essas pessoas que estão reclamando da fala do Jerônimo Rodrigues, né? É, espera aí um pouquinho, isso. Então são essas as pessoas que estão reclamando da fala do Jerônimo Rodrigues, né? Ah, essas pessoas que fazem esse tipo de discurso, né? O Gilvan da Federal, então, a gente não pode esquecer que ele foi suspenso porque falou isso da Gleisi Hoffmann, da deputada Gleisi Hoffmann e do que é a esposa do deputado Lindenberg Farias. Mas a gente não pode esquecer que um outro deputado também do PL, né, o Gustavo Gayer, falou e está sendo processado por isso, né? Que haveria um trisal entre a Gleisi Hoffmann, o Lindbergh Farias e o Davi Alcolumbre. E eu trouxe o exemplo do Gilvan da Federal, e estou falando do Gustavo Gayer, porque é exatamente isso que eu quero dizer. Quer dizer, essas pessoas é que estão reclamando da fala do Jerônimo Rodrigues. São essas pessoas que estão dizendo porque o discurso de ódio, porque não sei o quê, porque. E olha quem são essas pessoas, né? O Gustavo Gaia já tem um monte de falas absurdas, né? Um monte de falas racistas, né? Aquele negócio que ele falou do QI das pessoas serem menores que de macaco, enfim, né? Ah, ah, ele falou também da Gleisi Hoffmann, né? E o Gustavo Gayer, e o Gilvan da Federal, que foi suspenso por 3 meses, era para ter sido suspenso por 6 meses, mas aí o relator voltou atrás, justamente porque ele usou a desculpinha de sempre, peço desculpas a quem se sentiu ofendido, mas minha fala foi tirada de contexto, fez aquelas desculpinhas ridículas, a mesma desculpinha ridícula que o Jerônimo Rodrigues fez, ele fez também, e aí o relator achou por bem diminuir pela metade a pena, e ao invés de ter um mandato suspenso por 6 meses, ele vai ter um mandato suspenso por 3 meses. Lembrando que ele teve um mandato suspenso por 3 meses por essa fala contra a Gleisi Hoffmann e o Lindbergh Farias. Porém, quer dizer, a fala foi só contra a Gleisi Hoffmann, né, na verdade. Mas ele acabou entrando em confusão com o Lindbergh Farias, que é o marido da Gleisi Hoffmann, e enfim. Mas a gente não pode esquecer que esse mesmo deputado Gilvan da Federal, numa outra sessão, né, falou que queria que o Lula morresse, que o Lula fosse para os quintos dos infernos. 3 vezes ele falou isso na mesma fala. Então é essa gente que está reclamando do discurso do Jerônimo Rodrigues? É uma pessoa que fala que queria que o Lula estivesse morto e que fosse para o quinto dos infernos, né? É o cara que fala que o QI das pessoas é menor que o de macaco, né? O QI dos africanos é menor que o de macaco, como o Gustavo Gayer. É o Bolsonaro que fala que não estupra uma mulher porque ela não merece. Vamos metralhar a petralhada. Quer dizer, são essas pessoas que estão reclamando do discurso de ódio do campo progressista? Ora, faça-me o favor, né? Olhem-se no espelho. Porque aí tem uma diferença. Porque aí tem uma diferença gritante. E, de novo, sem querer passar pano para a fala
infeliz e idiota do Jerônimo Rodrigues. Mas o Jerônimo Rodrigues não recorreu a nenhuma mentira na fala dele. Ele falou algo, um dado real, para depois despejar o discurso de ódio, porque ele falou do comportamento do Bolsonaro na pandemia. Né? Tá errado o discurso de ódio? Tá, mas ele usou um dado da realidade. A extrema-direita bolsonarista, o próprio Bolsonaro, Gilvanda Federal e essas pessoas todas, elas destilam os discursos de ódio delas baseados em mentiras. Ah, mas a planilha da Odebrecht não é mentira. Não se sabe. Né? Já foi mais do que mostrado e comprovado que muitas das coisas ligadas à Operação Lava Jato e às investigações relacionadas à Odebrecht eram falsas. Né? Então dizer que a planilha da Odebrecht, porque a planilha da Odebrecht é um dado de realidade e tudo mais, a gente não sabe, não pode, não há comprovação. O comportamento do Bolsonaro durante a pandemia está comprovado. Né? Então, a extrema-direita ela faz o discurso de ódio recorrendo a informações falsas, na maior parte das vezes.